Então, gente, para começar o vídeo de hoje, já vou dar uma dica aqui para vocês. Sempre que vocês forem comprar uma Phalaenopsis, né, principalmente essas mini, porque a maioria delas a gente tem que observar bastante. Quando vocês forem comprar em supermercado, floricultura, dá uma olhadinha, dá uma mexidinha assim na haste dela, para vocês verem se a plantinha está praticamente solta ou se ela está agarradinha pelas raízes, né? Se não der para ver as raizinhas ali dentro do vaso, enfim. Então, assim, é sempre bom observar, porque sempre vai vir uma plantinha em um lote aí, né, que não vai estar muito legal. Então isso é comum de acontecer, por isso que é bem importante vocês observarem para nunca pegar uma plantinha assim, ó, que não tem raiz nenhuma. Porém, se você já pegou ou então aconteceu alguma coisa com a sua e ela ficou nessa situação, é assim que você vai conseguir salvar ela. No plantio de hoje eu vou estar utilizando um tronquinho, tá? Então, ó, um tronquinho fica muito mais fácil quando a planta não tem raiz nenhuma a gente fazer o plantio acoplado, porque ela vai desenvolver com maior facilidade, vai fixar com maior facilidade. Então, a gente vai utilizar nesse plantio o tronquinho, o vasinho que ela veio, não precisa colocar em outro, não precisa colocar em um vaso maior, desde que ele seja pequenininho, tá ótimo. Então, eu vou estar utilizando o mesmo vasinho que ela veio. Como substrato, eu vou estar utilizando hoje brita, né? Vou utilizar bastante brita aí no substrato para conseguir firmar bastante e alguns pedacinhos de carvão. O carvão ele é bom porque ele vai estimular o enraizamento dela, né? Vai fazer ela se desenvolver, se recuperar mais rápido. Então eu gosto sempre de utilizar, mesmo que for em quantidades menores, um pouquinho de carvão aí para ajudar. E também vou colocar um pouquinho de esfagno, tá? Então quem tiver o musgo esfagno aí pode utilizar. Quem não tiver, não precisa, não substitua por algodão nem nada do tipo, porque essas outras coisas não funcionam, tá? Então, se tem esfagno, usa, se não tem, não tem necessidade de utilizar, tá bom? Então, nós vamos para a plantinha, eu vou primeiramente tirar aqui, vocês podem ver que até a hastezinha dela tá feia, né? Ó, as florzinhas murchinhas, porque a planta não tá com força para manter a floração, né? No contrário ali, vocês estão vendo as outras todas desenvolvidas com as flores super bonitinhas, né? Então, isso aqui também é um sinal, ó, quando a plantinha tá com a hastezinha muito feinha, né? Às vezes até com alguns botõezinhos para abrir, mas tá meio murcha. Observem isso aí. Como a planta tá sem raiz nenhuma, gente, ó, vocês podem ver, não tem raiz, né? Isso aqui, essas pontinhas aqui não dá nem para sugar a umidade para manter ela. Então, o que que a gente vai fazer? Nesse caso, quando não tem raiz, a gente corta a haste lá no pezinho, tá? Então, a gente vai estar cortando a haste ali embaixo, porque essa haste ela vai ficar sugando umidade ali, né? E tirando a energia da planta. E para a gente conseguir salvar, a gente não pode ter nada retirando a energia aqui dela. Então, cortou a haste floral, passem canela em pó no corte, tá? Então, vocês peguem canela em pó e passa aí. E aí, a gente vai seguir para o nosso plantio. O que que eu vou estar fazendo? Nesse tronquinho aqui, ó. Nesse tronquinho eu vou colocar um pouquinho de esfagno, só um pouquinho mesmo. Igual eu falei, se você não tem, não precisa, tá? Vocês forem colocar o esfagno, coloque ele mais fofinho. Quanto mais fofinho ele ficar, menos umidade excessiva ele vai manter, tá? Então fica a dica aí para vocês. Depois que colocou o esfagno, eu vou colocar ele mais para cima aqui um pouquinho. A gente vai posicionar a planta por cima, tá? A gente não vai colocar o esfagno cobrindo isso aqui. Simplesmente por trás do tronquinho e tá ótimo. Depois disso, a gente vai amarrar ela. Então, eu vou utilizar uma braçadeirinha de plástico. Quem não tiver, pode ser um arame, não tem problema. Para amarrar, a gente vai ter que ser nesse meio aqui onde tem essas raizinhas. A gente nunca pode amarrar ela ali no meio ali, ó, onde está com as folhinhas, porque é uma parte sensível. E se você aperta, espreme aquilo ali, vai matar a planta, entendeu? Vai danificar, vai machucar ela. Então, a gente vai aqui no meio das raizinhas, ó, desse jeito aqui, e a gente vai amarrar, a gente vai fixar ela aí. Quanto mais firme você conseguir deixar ela no tronquinho, melhor vai ser e mais rápido vai ser aí o desenvolvimento, tá? Então, vocês podem apertar nessa parte do pezinho aqui, não tem problema, tá bom? Então, vocês amarrem aí. Pode ver que a plantinha já ficou bem firme. Tá vendo que ela não tá caindo mais para os lados? Então, aqui, ó, a gente tira, né, o outro pedacinho ali que sobrou da braçadeirinha, do arame que você for utilizar. Pode usar barbante também. Cortei o excesso de esfagno, vocês podem ver que é bem pouquinho mesmo, não precisa exagerar, porque se exagerar vai dar excesso de umidade e isso não é legal, tá bom? E aí agora a gente vai posicionar o tronquinho assim, ó, dentro do vasinho, tá vendo? Então, ó, a gente posiciona o tronquinho dentro do vasinho e ali eu vou deixar um pouco mais baixo, tá vendo? Para ficar um pedacinho aqui do vasinho sem substrato. Então, a gente vai jogar substrato ali dentro só até chegar aqui onde a gente amarrou.
não pode colocar substrato até lá em cima, porque senão você vai afogar a planta, né? Vai abafar aí o rizoma dela e vai matar ela. Então, sempre só até aqui, onde se inicia as raízes. Como ela não tem muita raiz, vai ficar praticamente quase que por cima. Por isso que a gente utilizou um pouquinho de esfagno. E também por isso que a gente utilizou o tronquinho, porque se fosse colocar ela solta ali dentro, não ia dar para segurar, não ia dar para firmar ela. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar os pedacinhos, primeiro, de brita, eu vou colocar a brita no fundo, porque o carvão ele tem que ficar mais próximo ali de onde saem as raízes para estimular mais rápido. Então, ó, a gente posiciona ela ali, coloca a brita primeiro, né? Geralmente eu faço assim, então, ó, vou colocar a brita primeiro ali dentro do vasinho. Não precisa ser muito, né? Igual eu falei pra vocês, a gente tá simplesmente recuperando ela. Gente, quem não gosta de carvão, eu aconselho usar pelo menos uns pedacinhos. Depois que a planta estiver recuperada, pode tirar, colocar no substrato da sua preferência aí, porque ele ajuda muito, né? No enraizamento aí, na recuperação. Pelo menos aqui comigo, toda planta que eu salvo, eu coloco carvão e ela se recupera bem rápido. Depois disso, vocês podem ver que ali dentro, ó, ainda ficou um pedacinho que dá pra colocar mais alguma coisa. E aí a gente vai completar com pedacinhos pequenos de carvão, tá? Hoje eu vou colocar bem pouquinho, não vou colocar muito, né? Pra gente mudar um pouquinho aí o jeito, né? A técnica aí de salvar a planta, para vocês verem que existem várias formas, né? Ó, então a gente posiciona só alguns pedacinhos aqui por cima, igual eu falei pra vocês, sem abafar o rizominho dela, né? Vou colocar um mais ali atrás, ó. Tá vendo? Deixa eu ver, eu acho que dá mais um pedacinho ali, ó. Olha para vocês verem. O plantio tá feito, tá vendo? Deixa eu focar ali, ó. Vocês podem ver que aquela parte que ficou por cima, ó. Tá vendo? As raizinhas, ó. Então, as raizinhas só que tiveram contato aí com o substrato, a gente não atolou a planta até aqui em cima, porque igual eu falei, se fizer isso, ela pode acabar morrendo e tá feito o plantio. Vocês podem ver, a planta ficou super firme, não vai ficar caindo para os lados, a gente tirou a haste para não ficar sugando umidade e energia da planta e o plantio aí, para salvar ela, tá feito. É muito melhor fazer assim do que enfiar em uma garrafa com muita umidade, né? Porque se você exagera na umidade, nesse caso aqui, principalmente Phalaenopsis, vai surgir bactéria, vai surgir fungo e vai matar a planta. E assim, pessoal, depois do plantio feito, depois que a gente já fez todo o processo, é normal, tá bom? Fiquem de olho nisso aí, mas é normal ela amarelar algumas folhas e cair. Então a planta vai murchar um pouquinho, ela vai desidratar um pouquinho, isso é normal porque ela não tem raiz para, né, tirar aí umidade do ambiente para ela, para recuperar ela. Então, quando ela for jogando energia para emitir raiz nova, para emitir uma folhinha nova, é normal, né, que essas folhinhas mais velhas aqui, ó, amarele, desidrate e cai totalmente, tá? Então isso não precisa se preocupar. Ela está retirando energia dessas folhas para poder enraizar, para poder recuperar, e aí depois que as raizinhas já estiverem desenvolvidas, ela vai, né, sugando aí a umidade que ela precisa, volta ao normal. O importante mesmo é não exagerar na umidade, tá? Se você vê que ela está desidratando, não precisa ficar molhando toda hora, não precisa ficar exagerando, porque como a planta não tem raiz, ela não tem como sugar a umidade. Então, por mais que você molhe ali, você só está fazendo a planta, né, correr risco aí de apodrecer. Então não adianta ficar exagerando na rega, porque isso não vai fazer ela voltar ao normal, porque ela não tem raiz, entendeu? E aí depois disso, vocês vão colocar ela em um ambiente que o sol não é muito forte, que o sol não é muito quente, porque quanto mais quente e forte for o sol, né, ela vai desidratar ainda mais. Então coloca num ambiente mais fresquinho, mais úmido aí, molha praticamente todos os dias, não tem problema, ou então dia sim, dia não. Sempre que vocês verem que secou o substrato, molha de novo. Por mais que ela não tenha raiz, essa umidade que vai ficar aqui sem ser exagerada, vai auxiliar, né, na emissão aí de novas raizinhas e também vai ajudar na planta não desidratar muito rápido, entendeu? Então molhar sempre que vê que secou, coloca num ambiente mais fresquinho para pegar pelo menos um sol do início da manhã, não pode ficar totalmente na sombra, tá bom? Porque senão vai aumentar a chance de vir fungo, bactéria e matar ela. No mais é isso, gente, simplesmente isso. Planta sem raiz não deixa a haste, porque a haste vai tirar energia e vai acabar matando ela, tá? E igual eu falei pra vocês, tem uma plantinha assim, é só fazer desse jeito e aguardar, ter paciência, isso é importante. Escolhe um lugar, deixa ela lá e não fica tirando, tá? Não fica mudando de lugar toda hora, todo dia, porque se você fizer isso, corre o risco, né, da planta aí se debilitar ainda mais. Então escolhe um lugarzinho bom, coloca lá, deixa lá e vai observando que rapidinho ela vai estar enraizando, né?
Vocês podem estar utilizando o preguinho ali nas raízes para ajudar no desenvolvimento mais rápido. Adubação normal, igual você aduba suas outras plantas aí, vocês podem adubar essas aqui que estão debilitadas, né? O maior cuidado mesmo, o maior cuidado mesmo é com excesso de umidade, porque é isso que vai fazer a planta morrer. Tá? E também não pode deixar um monte de dias ou semanas sem molhar também não, porque ela vai desidratando mais rápido, tá? Mas é isso, gente, é muito fácil salvar uma plantinha assim e observa, tá? Sempre que você for estar comprando, se você não vê raízes assim, ó, nesses vasinhos transparentes, não tiver raizinha desenvolvendo aqui nas bordas do vaso ali dentro, né? Observa, mexe na plantinha para ver se ela não tá totalmente solta e sem raizinha, para você não ter uma surpresa dessa, né? Mas se você teve essa surpresa, se aconteceu isso com você, aqui tá a solução, é só fazer. Depois vocês me contem aí nos comentários o resultado, que eu tenho certeza que vai dar super certo, né? Para vocês estarem aí salvando as suas plantinhas. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi bem rápido, né? Hoje eu fui mais direto aí nos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma, né? Quem gostou, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. Se inscreve aí para ajudar a gente, né? Um beijão para todos. Fica todo mundo com Deus. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau, pessoal.